Mecânicos profissionais confiam nas ferramentas de diagnóstico para confirmar seus julgamentos e para encontrar o local exato dos problemas no motor. O primeiro vídeo desta série é sobre testes de pressão e ferramentas de precisão. Esse vídeo vai enfocar as ferramentas utilizadas para testes no sistema elétrico, ou seja, multitester analógico e digital, testador dinâmico de faísca, testador de CDI Y1, adaptador de voltagem de pico, testador de bobina de ignição, medidor de correntes altas, testador eletrônico de bateria e densímetro. Fazer diagnósticos no sistema elétrico é simples, desde que você esteja familiarizado com a utilização dos equipamentos de teste. O multitester analógico Yamaha e o multitester digital são duas ferramentas básicas para diagnósticos do sistema elétrico. Vamos dar uma olhada nos dois aparelhos separadamente. O multitester analógico é um instrumento muito versátil. Como você pode ver, a partir do mostrador e do seletor, o aparelho é, na verdade, composto por três aparelhos em um voltímetro, um amperímetro e um ohmímetro. Cada um desses aparelhos serve a diferentes propósitos, e o método de conexão também é diferente para cada um deles. Você deve entender como são feitas as conexões, não apenas para poder usá-lo, mas também para não danificá-lo. O voltímetro mede a voltagem no sistema. Ele mede a voltagem em uma unidade chamada volt. O voltímetro é conectado em paralelo com o fio positivo ligado ao componente, ou ao fio que se está verificando, e o fio negativo ligado a um bom terra. Ao conectar o voltímetro a um circuito, os fios ou os componentes do circuito não podem ser desconectados da fonte de energia. O voltímetro é frequentemente usado para verificar o sistema de carga das motocicletas. Como exemplo, vamos verificar a taxa de carregamento deste Grizzly 600. Primeiro, precisamos zerar o multitester com o seletor na posição off. Em seguida, certifique-se de que a bateria está totalmente carregada. Ela deve ter no mínimo 12,8 volts antes de realizar o teste. Coloque o terminal do fio preto no furo negativo. Coloque o terminal do fio vermelho no furo positivo. Gire o seletor para DC 20 volts. Conecte o voltímetro em paralelo. Encoste as pontas de prova nos polos correspondentes da bateria. Ok, a bateria parece estar boa. Agora podemos verificar o sistema de carga. A taxa de carregamento do Grizzly é de 14 volts a 3.000 RPM. Dê partida no motor e acelere até 3.000 RPM. Bom, de acordo com o nosso voltímetro, parece que o sistema de carga do nosso Grizzly está normal. Agora vamos usar o amperímetro. O amperímetro é usado para medir a quantidade de corrente que flui em um circuito. A unidade desta medida é chamada de ampere. Um amperímetro é sempre utilizado com uma conexão em série. Ambos os fios do aparelho estão conectados ao circuito e o aparelho passa a ser uma ponte entre os fios do circuito. Isto significa que a corrente que passa pelo circuito vai passar também pelo amperímetro. Certifique-se de que a polaridade está correta. Se o amperímetro for conectado de outra forma, ele será danificado. O amperímetro deve ser sempre capaz de medir mais amperes do que o que está sendo medido no circuito, nunca excedendo a corrente máxima de 10 amperes. Mais tarde neste vídeo mostraremos como verificar correntes altas no sistema com o uso do medidor de correntes altas. Agora vamos ajustar o amperímetro para um teste na escala de 10 amperes DC no fusível principal. Coloque o terminal do fio preto no furo negativo. Coloque o terminal do fio vermelho no furo do 10 amperes DC. Gire o seletor para 10 amperes DC.
Remova o fusível principal e encoste as pontas de prova nos fixadores do fusível com a polaridade correta. Gire a chave de ignição para a posição ON e verifique a corrente. A esta altura, ela deve ser negativa, caso contrário, inverta os fios. Dê partida no motor e verifique se a corrente é positiva. Agora ligue os faróis. Você deve notar um aumento no consumo de corrente. Este amperímetro mostra uma corrente regulada de 2 amperes. A terceira função do aparelho é o ohmímetro, que mede a resistência ou a oposição ao fluxo de corrente em um circuito. O ohmímetro mede a resistência em uma unidade chamada ohm. Ele oferece uma grande variedade de escalas ou multiplicadores, todas em vermelho em uma única escala. Se você esquecer qual o fator de multiplicação que está usando, você pode facilmente errar a leitura da medição. Diferentemente das outras duas funções, o ohmímetro usa sua própria fonte de energia. Portanto, a fonte de energia do circuito deve ser desconectada antes de podermos usar o ohmímetro. O ohmímetro é conectado no lugar da fonte de energia original. A fonte de energia de um ohmímetro pode ser uma pilha de 1,5 volts, tamanho AA, ou uma bateria interna de 9 volts DC. Cada vez que o ohmímetro é usado, a bateria perde um pouco de sua carga. Portanto, lembre-se, o estado de carga da bateria interna afeta a precisão da medida. Consequentemente, o aparelho deve ser reajustado após cada utilização. Os ohmímetros não devem nunca ser conectados em circuitos que tenham energia aplicada neles. Você pode evitar isto desconectando o componente antes da medição ou removendo o fusível principal ao verificar fios em um circuito. Coloque o terminal do fio preto no furo negativo. Coloque o terminal do fio vermelho no furo positivo. Gire o seletor para a posição R vezes 1. Zere o aparelho antes de usá-lo. Isso é feito encostando-se as pontas de prova uma na outra e girando o botão de calibragem até que o ponteiro indique 0. Este passo deve ser feito sempre que a escala de medição for mudada. Caso não consiga zerar o aparelho, experimente trocar a bateria. Agora que zeramos o aparelho, vamos medir a resistência das bobinas do estator do Grizzly. A especificação para esta medição é 0,70 a 0,86 ohms. Neste caso, a escala mais apropriada é a R vezes 1. Após medir os 3 jogos de bobinas, eles parecem estar normais. Em seguida, para praticar, vamos medir a resistência do cachimbo de vela. A especificação é de 10 kΩ a 20 graus centígrados. Esta medição deve ser feita na escala de K ou 1000. Então vamos girar o seletor para R vezes K. Em seguida, vamos zerar o aparelho, pois mudamos de escala. Encoste as pontas de prova nos pontos de medição. O cachimbo de vela está exatamente de acordo com a especificação. Agora vamos ver as semelhanças e as diferenças entre o multitester analógico e o digital. O multitester digital realiza as mesmas operações do analógico, mas tem algumas opções a mais. Vamos dar uma olhada nas diferenças principais. O digital é capaz de ler milivolts. Esta é uma grande opção ao usar o medidor de correntes altas, uma ferramenta que será mostrada mais adiante. Na escala de 300 mV DC, as leituras exibidas estão em milivolts. Use a escala de milivolts para uma maior precisão em testes abaixo de 300 mV. Assim como no multitester analógico, você precisa zerar o digital, mas o procedimento é diferente. O multitester digital não tem um botão de ajuste. Você simplesmente subtrai o número que aparece quando encosta uma ponta de prova na outra da leitura total. Diferentemente do multitester analógico, o digital vai automaticamente para a escala mais adequada. Existem 2 letras que podem aparecer próximas ao símbolo de ohms. Se a letra K aparecer, então o valor deve ser lido em milhares de ohms, ou seja, 1,2K é 1,2 vezes 1000 ou 1200 ohms. Se a letra M aparecer, então o valor deve ser lido em milhões de ohms. Se as letras OL aparecerem na escala de ohms, isso indica que o circuito está aberto. O multitester digital também inclui um teste de diodo.
Use esta escala apenas em circuitos sem carga para determinar a condição do diodo. Os diodos são como válvulas de retenção e só devem permitir o fluxo em uma direção. O local mais comum de se encontrar diodos é no retificador regulador do sistema de carga. Vamos testar um dos diodos do retificador do Grizzly. Coloque os fios do aparelho na posição de diodo ou de voltagem. Gire o seletor para a escala de diodo. Coloque a ponta de prova preta do aparelho no fio de saída DC do retificador. Coloque a ponta de prova vermelha do aparelho no fio de corrente AC. A leitura da queda de voltagem deve estar entre 0,3 e 0,8 volts. Para testar o retificador em sentido contrário, inverta as conexões. Coloque a ponta de prova vermelha do aparelho no fio de saída DC do retificador. Coloque a ponta de prova preta do aparelho no fio de corrente AC. A medição em sentido contrário deve mostrar o símbolo OL, ou seja, circuito aberto. Como você pode ver, o multitester desempenha um papel importante no diagnóstico do sistema elétrico. Se o multitester que você possui não é nenhum desses dois que acabamos de estudar, não se preocupe, a maioria desses aparelhos tem as mesmas funções básicas. Consulte o manual do seu aparelho para ver como são as conexões e os procedimentos para os testes. Agora vamos dar uma olhada em algumas ferramentas que podemos usar para diagnosticar sistemas de ignição com CDI. Se você suspeita de que o sistema de ignição está danificado ou tem uma falha intermitente, você pode usar as seguintes ferramentas para ajudá-lo a diagnosticar o problema. Testador dinâmico de faísca, testador de CDI Y1, adaptador de voltagem de pico, testador de bobina de ignição. A primeira coisa que precisamos fazer é verificar a condição da vela de ignição e o cachimbo. Estas velas parecem normais. Em seguida, vamos verificar a resistência do cachimbo com um multitester digital. Encontramos 4,4 kΩ, o que é normal para este modelo. Reinstale a vela e o cachimbo e verifique a faísca. A maneira mais fácil de fazer isto é usando o testador dinâmico de faísca. Conecte o aparelho em série entre a vela e o cachimbo e, para iniciar, ajuste a folga dos eletrodos para 2 mm. Em seguida, dê partida no motor e deixe-o em marcha lenta. Inspecione a folga. Agora, aumente lentamente a folga até que a faísca comece a falhar. A folga mínima não deve ser inferior a 6 mm. Consulte o manual de serviço para ver a folga especificada. Este rider passa no teste sem problemas, com uma folga de 7 mm. A próxima ferramenta de diagnóstico é um voltímetro para leituras de picos de voltagem muito especial e é usado para testar sistemas de ignição com CDI, incluindo o próprio CDI. Esta ferramenta é chamada de testador de CDI Yamaha ou mais comumente de testador Y1. Para os nossos testes com o Y1, usaremos um simulador de veículo aquático JetBoat 1100. A saída de energia da ignição é baseada em uma escala de 0 a 100 no testador. Quanto mais a saída de energia, maior o valor mostrado na escala. A indicação é dada por uma lâmpada que acende quando o botão da escala é ajustado em uma posição correspondente à saída de energia. Os pulsos da saída do sistema de ignição aumentam e diminuem tão rapidamente que um voltímetro normal não consegue responder rápido o suficiente para fornecer uma leitura confiável. O testador Y1 é um voltímetro para picos de voltagem que possui um circuito interno de memória que pode gravar o nível dos pulsos de pico por um tempo longo o suficiente para que o aparelho possa mostrar uma leitura precisa. O testador possui duas escalas de entrada, que podem ser selecionadas por um interruptor. A escala inferior ou low pode detectar voltagens AC ou DC que variam de meio a 27 volts. A escala superior ou high pode detectar voltagens AC ou DC de aproximadamente 75 a 500 volts. Os ajustes corretos para o mostrador e as escalas de entrada para cada teste podem variar de modelo para modelo. Verifique as especificações técnicas se possível. Caso não tenha como conseguir esta informação, use um outro veículo do mesmo
mesmo modelo em boas condições de funcionamento para obter os ajustes mínimos do mostrador. Antes de fazer qualquer teste, devemos testar o aparelho. Um simulador acompanha o aparelho para testar a lâmpada, o circuito detector e as baterias. Para testar a escala High, mova o interruptor de faixa para a posição High. Conecte o simulador em uma tomada de 110 volts por 10 segundos. Remova o simulador da tomada e conecte os fios P e N do testador no simulador. Ajuste o mostrador do tester para 50 ou menos. Pressione o botão do simulador. A lâmpada indicadora do testador deve acender. Pressione o botão de reset para preparar o próximo teste. Para testar a escala Low, mova o interruptor da faixa para a posição Low. Conecte o fio amarelo no terminal negativo de uma bateria de 12 volts. Conecte o fio vermelho no terminal positivo da bateria. A lâmpada indicadora deve acender. Os testes de saída medem realmente a saída de voltagem do componente testado. Esta medição pode ser feita de duas maneiras. A primeira é medir a saída de voltagem com o componente conectado. Este é o método com plena carga. A vantagem dele é que o componente é carregado pelo sistema da maneira normal. A carga no componente determina o quanto o componente tem que trabalhar para gerar voltagem. Se o componente passar nesse teste, é porque ele está normal. Se o componente falhar no teste de plena carga, desconecte-o do circuito e conecte-o no testador Y1. Este é um teste de carga parcial. Se o componente não passar neste teste, é porque ele está danificado. Se o componente não passar no teste de plena carga, mas passar no teste de carga parcial, ele pode estar em curto com o terra. Faça um teste de curto com o terra no componente. Ao usar o Y1, você deve lembrar do seguinte. Como mencionamos antes, o aparelho tem duas escalas, High e Low, alta e baixa. Ambas são baseadas em uma escala de 0 a 100. Esses números são apenas para referência e não são os valores de voltagem verdadeiros. Mostraremos os valores de voltagens reais com o adaptador de voltagem de pico mais adiante. O local mais lógico para iniciar os testes de saída de voltagem é no magneto. Existem duas razões para isso. A primeira é que o magneto é a origem da corrente e dos pulsos de ponto. A segunda é que o magneto é a única área do sistema que tem peças móveis. Se o veículo que você está testando usa partida elétrica, certifique-se que a bateria está totalmente carregada. Se a bateria estiver com pouca carga, a rotação de partida será afetada e os resultados de saída de voltagem também. A mesma regra se aplica ao sistema de partida por pedal. Dê a partida com bastante energia ao fazer o teste. Certifique-se também de desconectar os componentes de controle de ignição antes de testar, como por exemplo o interruptor principal, o engine stop e o interruptor do cavalete lateral. Na maioria dos casos, desconectando seu fio preto e branco do CDI, se elimina a maioria dos componentes de controle da ignição. Consulte o manual de serviço. Depois de localizar em seu manual qual a cor dos fios dos componentes, comece com a bobina de carga. Se você não tiver certeza de quais cores de fio usar, use os mesmos do teste de resistência. Se a conexão certa para os testes for de um fio colorido para outro fio colorido, você terá que fazer o teste em um sentido e depois inverter os fios, usando a leitura mais alta. Ao testar, comece com 100 e vá baixando até que consiga obter uma leitura consistente. A leitura é obtida quando a lâmpada acende. Você deve obter a mesma leitura 2 vezes seguidas. Não esqueça de ajustar o aparelho após cada teste. Uma boa regra é que a saída de voltagem nas escalas High e Low seja de pelo menos 70 na partida. Existem algumas exceções a esta regra, como este modelo, mas isso lhe dará um ponto de partida se você não tiver as especificações. Para testar a bobina de pulso, siga os mesmos procedimentos da bobina de carga. Neste caso, se a conexão correta for entre um fio colorido e um fio preto, terra, como nestas bobinas de pulso, coloque o fio positivo do testador no fio colorido e o negativo no fio preto. Se a saída de voltagem do magneto estiver normal, verifique a saída de voltagem do CDI. Para o teste no CDI, conecte os fios do testador em paralelo com os fios da bobina de ignição no CDI. Coloque o fio negativo do aparelho no fio da bobina de ignição e o positivo no terra.
Dê partida no motor o suficiente para obter a mesma medição 2 vezes seguidas. As medições devem ser de 90% da saída de voltagem da bobina de carga. Uma bobina de carga para o CDI é usada com o testador de ignição para simular condições de funcionamento reais. Esta bobina de carga pode causar uma falha em uma unidade de controle do CDI que não esteja boa, mas não afetará uma que esteja em boas condições. Algumas unidades de controle não funcionarão bem sem algum tipo de carga no circuito. Caso não obtenha resultados de leitura na verificação de saída de voltagem do CDI, faça o teste usando esta bobina de carga. Esta bobina de carga pode ser especialmente útil quando você estiver testando a saída de voltagem do CDI em uma bobina de ignição que está sob suspeita. Essa bobina pode ser substituída pelo enrolamento primário da bobina de ignição. Isso fornece um método para carregar completamente o CDI com uma bobina que se sabe em boas condições. Nunca dê partida no motor a menos que o CDI esteja conectado ou na bobina de ignição ou no instrumento de teste. Caso contrário, podem ocorrer danos internos no CDI. O adaptador e o voltímetro digital Fluke podem ser usados como um instrumento de teste alternativo ao testador Y1. O adaptador 9773A, originalmente projetado para ser usado com o modelo 73 do Fluke, e este adaptador trabalhará, no entanto, com a maioria dos voltímetros digitais que têm uma distância de 19 mm entre os centros de seus soquetes positivo e negativo. O adaptador pode ser conectado e funciona da mesma forma que o testador Y1. Esse adaptador converte e estabiliza a saída de voltagem do CDI das bobinas de pulso ou de carga. Ao contrário do Y1, este aparelho não tem polaridade. Isto o torna muito mais simples de se usar. Para conectar o adaptador, primeiro remova os fios padrão. Localize o lado marcado com um sinal de positivo. Instale o adaptador de modo que o lado marcado se encaixe no soquete positivo e o outro lado no soquete com. Os fios do adaptador não são sensíveis à polaridade, portanto, existem menos perigo de conexões incorretas. O voltímetro Fluke é autoajustável, portanto, não é necessário nenhum outro passo. Todas as leituras serão de pico de voltagem. Este aparelho pode ser usado em vários sistemas de ignição. A forma mais confiável de estabelecer parâmetros de especificação é testando em unidades com funcionamento normal. Lembre-se de que ao fazer diagnósticos com o adaptador, você deve ter o mesmo enfoque metódico quando usou o testador Y1. Aqui apresentamos algumas especificações gerais para as voltagens de pico do sistema de ignição. Bobina de carga, 150 volts, mais ou menos 10%. Bobina de pulso, 4 a 8 volts. Saída do CDI, dentro da faixa de 90% da bobina de carga. A bobina de ignição recebe voltagem de saída do CDI. A voltagem de saída aumenta para um valor capaz de saltar o espaço entre os eletrodos da vela de ignição. Para testar a voltagem de saída da bobina de ignição, temos que usar o testador de bobina de ignição Yamaha. Este teste é um teste dinâmico e você pode inspecionar visualmente a faísca. Antes de começar o teste, desconecte a bobina do chicote e faça um teste estático no cachimbo de vela. Remova o cachimbo do cabo de vela e faça a medição da resistência. Compare as medições com a especificação de serviço. Troque o cachimbo se não estiver de acordo com a especificação. Motores monocilíndricos e alguns motores com 3 cilindros utilizam bobina de ignição simples. Motores com 2 cilindros usam bobinas duplas. A função e o funcionamento destas bobinas é similar à bobina simples, por isso requerem uma conexão diferente com o testador de bobina. Para bobinas duplas ou siamesas, conecte o fio vermelho primário do testador no enrolamento primário da bobina. Conecte o fio preto primário do testador no terra do suporte de fixação da bobina. Conecte o fio vermelho secundário do testador e o fio preto secundário nos 2 cabos do enrolamento secundário da bobina de ignição. Para a bobina simples, conecte o fio vermelho secundário do testador e o fio preto secundário no terra do suporte de fixação da bobina. Para começar, ajuste a folga dos eletrodos em 2 mm, girando o botão de ajuste.
Não abra a folga acima de 6 ou 7 milímetros, pois pode danificar a bobina. Conecte o testador em uma tomada de 110 volts e coloque o interruptor em 6 volts ou 12 volts, dependendo do veículo com o qual você está trabalhando. Se o veículo estiver equipado com uma bateria de 12 volts, coloque o interruptor na posição de 12 volts. E se for de 6 volts, mova o interruptor para 6 volts. Uma bobina em boas condições deve ser capaz de saltar a folga de 6 ou 7 milímetros. Deixe o aparelho funcionando por uns 5 minutos para permitir que a bobina atinja a sua temperatura de funcionamento normal. Se a bobina falhar intermitentemente após aquecer, a bobina está danificada e deve ser trocada. O medidor de correntes altas é um cabo com uma resistência calibrada que é conectado em série com a bateria ou a um circuito elétrico, para ser conectado a um multitester digital. Com isso, o multitester apresentará uma leitura direta da corrente em uma faixa de 0 a 99 amperes ou de 100 a 199 amperes em incrementos de 0,1 ampere. A maioria dos multitesters só pode medir até um máximo de 10 amperes e, portanto, o medidor de correntes altas torna-se uma ferramenta importante. Este medidor permite a leitura de amperagens altas sem danificar o multitester. Para usar este medidor, conecte o cabo em série, por exemplo, com a bateria para verificar o sistema de carga de uma Royal Star. Primeiro, desconecte o cabo negativo da bateria e conecte uma ponta do medidor no terminal negativo da bateria e a outra ponta ao cabo negativo da bateria. Este adaptador funciona com a maioria dos multitesters digitais, que tem uma distância de 19 milímetros entre seus soquetes. Para conectar o adaptador, remova primeiro os fios normais do multitester. Localize o lado marcado com o sinal de menos ou terra. Instale o plug de modo que o lado marcado se encaixe no soquete com e o outro lado no soquete positivo. Agora ajuste o aparelho para a escala de 300 mV DC. Os fios do medidor são sensíveis à polaridade. O voltímetro Fluke é autoajustável, portanto não é necessário nenhum outro passo. Todas as leituras serão em amperes. Uma forma de descobrir se o adaptador está bem instalado é verificar a queda de amperagem, ligando o interruptor de ignição com o motor desligado. A leitura deve ser negativa. Se for positiva, inverta o adaptador. Agora você pode ligar o motor e verificar a amperagem com segurança, sem se preocupar em danificar o multitester. Você também pode usar o medidor de correntes altas para sistemas com amperagens altas, como o do motor de partida. Por exemplo, este motor de partida está usando 60 amperes para girar o motor. O testador eletrônico de bateria é um equipamento rápido e preciso. Ele funciona fazendo a medição da resistência através das células da bateria. Este aparelho é também essencial para testar baterias MF. Ele pode ainda medir a condição de carga da bateria antes dela ser carregada. Vamos usá-lo na verificação da bateria da Royal Star. Para usar este aparelho, não é preciso retirar a bateria e ainda podemos verificar o sistema de carga e o motor de partida. Coloque a garra vermelha no terminal positivo e a garra preta no terminal negativo. Ajuste o seletor para volts e verifique o estado de carga. Em seguida, ajuste o seletor de carregamento da bateria para Cold Cranking Amps, que quer dizer amperagem para partida a frio. Troque o seletor para a temperatura correta para testar a condição da bateria e a percentagem de carga. Para testar o sistema de carga, troque o botão seletor para volts. Dê partida no motor e verifique a saída de carga no testador. Acelere o motor para ter certeza de que a voltagem sobe com o aumento da rotação. O último teste é o do motor de partida. Ajuste o seletor para volts. Desconecte ou aterre a bobina de ignição de modo que o motor poderá girar sem pegar. Dê partida no motor com o botão de partida e verifique a faixa de medição. Se a bateria estiver boa e o teste de partida a frio mostrar o contrário, verifique se o motor de partida está puxando muita amperagem. O densímetro é usado para verificar a densidade específica de uma bateria do tipo convencional. O densímetro mostra a densidade específica de cada célula. A densidade, por sua vez, diz o grau de carga. Geralmente, uma medição entre 1.265 e 1.280 gramas por decímetro cúbico indica um estado de plena carga.
Uma leitura entre 1230 e 1265 indica que a bateria deve ser carregada antes de fazermos o teste. Para verificar a densidade, remova a bateria e as tampas. Enfie a seringa do densímetro em cada célula e retire uma quantidade de solução de bateria suficiente para fazer a boia flutuar. Esta bateria está com 1270 e não precisa ser carregada. Isto completa a sessão sobre parte elétrica da nossa série de vídeos sobre ferramentas de diagnóstico. Esperamos que as informações apresentadas nesse vídeo tenham aumentado o seu conhecimento e que tenha sido útil para você. O próximo vídeo desta série vai enfocar as ferramentas de diagnóstico usadas nos sistemas de combustível. As ferramentas são as seguintes: equalizador de carburador, analisador EGA, medidor de nível de combustível, medidor de pressão de combustível do sistema EFI, medidor da pressão de resistência, medidor de percentagem de álcool.